Olá, querido aprovado, olá, querida aprovada, tudo bem? Aqui é a professora Silvia e vamos dar início à nossa aula 7 sobre progressão aritmética. Uma sucessão aritmética é também chamada de progressão aritmética se a diferença entre seus termos consecutivos for constante. Então, a gente vai ter a fórmula de recorrência, onde o primeiro termo, denominado de A1, vai ser igual a A, e o termo de ordem n, denominado a n, vai ser igual ao termo anterior, chamado de AN menos 1, mais a razão, que é R, ok? Onde a gente vai ter que, para todo N pertencente aos naturais, tal que N maior ou igual a 2, certo? E a gente tem um termo geral da progressão aritmética, que é esse aqui abaixo. AN, né, que é o termo de ordem N, vai ser igual ao primeiro termo A1, mais N menos 1, onde N é o número, né, da ordem desse termo, né, a n aqui, ok? Vezes a razão. Então, a gente tem, por exemplo, A2 sendo igual a A1 mais 2 menos 1, que é 1, vezes R, ok? Então, A2 vai ser igual a 1 mais R, certo? E o A3 vai ser igual ao A2 mais R. Ou então eu posso colocar da seguinte forma, sendo igual a 2, sendo igual a A1 mais R, mais esse R aqui, ok? Então, o A3, ele vai ser igual a A1 mais 2R, certo? E por aí vai até a gente chegar na fórmula do termo geral da progressão aritmética. Como exemplos de progressões aritméticas, a gente tem a sequência de números ímpares, 1, 3, 5, 7 reticências, onde o primeiro termo é igual a 1, e a razão, ela é a diferença entre seus termos consecutivos, ó, 3 menos 1, 2, 5 menos 3, 2, 7 menos 5, 2. Então, essa razão é constante, a característica aí da progressão aritmética, que a diferença entre seus termos consecutivos seja constante, ok? Então, aqui é igual a 2, e a gente vai ver que essa PA, ela é classificada como crescente, porque a razão ela é maior do que zero, certo? A gente também tem exemplos de PAs onde o termo se repete, ó, 4, 4, 4, reticências. Isso aqui é uma PA? É sim, por quê? A gente tem a razão constante, ó, 4 menos 4 dá zero, 4 menos 4 dá zero. O A1 vai ser 4, assim como os demais termos, e a razão igual a zero. Então, essa PA aqui ela é classificada como PA constante, ok? E a gente também tem a PA decrescente. Aqui um exemplo, 0, menos 2, menos 4, menos 6, reticências, onde o primeiro termo é igual a zero e a razão vai ser igual a menos 2. Então, quando a razão ela for menor que zero, a gente vai ter que criar uma PA decrescente. Classificação de uma PA. As progressões aritméticas podem ser classificadas em três categorias. Primeiro, PAs crescentes, em que cada termo é maior do que o anterior. Então, a gente vai ter que o AN vai ser maior do que o termo anterior, que é AN menos 1, ok? Isso só vai acontecer quando a razão for maior do que zero. Então, isso daqui, né, se somente se a razão for maior do que zero, ok? Então, R maior do que zero. A gente também tem a PA constante, em que cada termo é igual ao anterior. Então, a gente vai ter que AN vai ser igual a AN menos 1, ok? E se somente se a gente tiver a razão igual a zero, certo? Então, essa é a característica das PAs constantes. PAs decrescentes, quando cada termo é menor do que o anterior. Então, eu vou ter que o AN vai ser menor que o termo anterior, AN menos 1. E isso só vai acontecer se a razão, ó, for menor do que zero. Então, se somente se a razão for menor do que zero. Então, a gente já viu exemplos no slide anterior, vamos seguir então.
Notações especiais. Quando procuramos obter uma PA com 3 ou 4 ou 5 termos, é muito prática a notação seguinte. Isso daqui, a gente sai muita questão se a gente usar desse artifício. Ou seja, a gente colocar, né, dessa forma, ó. Primeiro termo sendo x, o segundo como x mais r, e o terceiro como x mais 2r. Ou dessa forma aqui, que mata muita questão, ó. Colocando o termo do meio como x, o anterior como x menos r e o seguinte como x mais r. Isso aqui para 3 termos. Agora, para 4 termos, a gente pode fazer dessa forma aqui: x, o primeiro termo, x mais r o segundo, x mais 2r o terceiro, x mais 3r o quarto, ou a gente coloca o y, né, igual a r sobre 2. Então, vai ficar dessa forma aqui: x menos 3y, primeiro termo, depois o segundo x menos y, o terceiro x mais y e o quarto x mais 3y, ok? Mas normalmente eu vejo questões com 3 termos, tá? Eu nunca vi assim questão de concurso para professor caindo com 4 termos para a gente ter usar esse artifício aqui, tá? Então, mas a gente tem que colocar porque vai que cai nos próximos concursos, né? Para 5 termos, ó, a gente também vai fazer a mesma coisa dos anteriores, só acrescentar aqui o x mais 4r, ou a gente faz também dessa forma, coloca o termo do meio como x e os anteriores, ó, o primeiro como x menos 2r e o A2 como x menos r, ok? E o A4 como x mais r, certo? Ó, o A4 aqui. E a gente também tem, né, o A5, né, como x mais 2r. Também ainda não vi caindo, mas é bom a gente saber como é que sai para, se cair, a gente não ficar surpreso. Quando é que eu vou usar esse tipo de artifício aqui para 3 termos? Quando eu tiver, por exemplo, né, uma questão assim: obtém uma PA de 3 termos, tais que sua soma seja 24, então eu tenho a soma 24, e seu produto 440. Então, eu emprego essa notação especial. Eu vou pegar x menos r, ok? X e x mais r. E vou fazer o quê? A soma, né? X menos r mais x mais r vai ser igual a 24, ó. Você pode cancelar e já achar o valor de x, ok? Então, x igual a 8, né? 3x igual a 24, então x igual a 8. Então, eu já achei aí um valor importante. Aí, depois, né, o produto vai ser x menos r vezes x mais r vai ser igual a 440. É só você substituir aqui, colocar 8, né? 8 menos r vezes 8 mais r igual a 440, certo? Fazendo as continhas, você vai achar que a razão vai ser igual a mais ou menos 3, ok? Então, você tem duas PAs, né? Uma crescente e outra decrescente. Dependendo da questão, você vai usar uma ou outra ou até mesmo as duas. Então, a gente pode ter a PA crescente sendo 5, 8, 11 e a decrescente como 11, 8, 5, ok? Então, é nesse tipo de questão que você vai usar desse artifício. Propriedades de uma PA. Primeira propriedade: em toda a progressão aritmética, um termo qualquer, excluindo-se os extremos, é média aritmética entre o seu antecedente e o seu consequente. Então, como é que é isso? A gente tem uma PA, ó, dessa forma: A1, A2, reticências, A, N menos 1, AN, AN mais 1, reticências, né? Aqui também pode ser K, tá? A, K menos 1, AK. Na verdade, pode até colocar tudo como K no começo aqui, no meio, e botar o N mesmo para não embolar, né? Então, vamos aqui, A, K menos 1, AK, AK mais 1, reticências, AN menos 1 e AN, para a gente não embolar na simbologia aí, porque a gente já usou N termos, né?
desde o começo. Então, a gente vai ter que o termo do meio, né, o AK, né, esse termo aqui, vai ser a média aritmética entre seu antecedente e seu consequente. Então, vai ser AK menos 1 mais AK mais 1 sobre 2, ok? Então, isso aqui cai muito, essa primeira propriedade, você sai muitas questões de concurso, você sai por ela, tá? Agora, a segunda propriedade. Em toda PA limitada, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, vamos ver num exemplo como é que é isso? A gente tem aqui uma PA. 1, 2, 3 reticências, 98, 99 e 100. Então, os termos, ó, 2 mais 99, ó, vai ser igual aos termos 3 mais 98, ó. Eles são equidistantes, ó. Também tem questãozinha que você vai precisar usar desse conhecimento. Então, a gente vai ter o seguinte, que A1 mais AN vai ser igual a A2 mais AN menos 1 e por aí vai, tá? Então, essa é a segunda propriedade. Terceira propriedade, em toda PA de número ímpar de termos, o termo central, o termo médio, é a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Então, eu tenho uma PA aqui, 3, 5, 7, 9, 11. Ela tem um número ímpar de termos, ou seja, aqui ela tem 5 termos. Então, número ímpar. A gente vai ter que o termo do meio, ó, o 7, vai ser a média aritmética dos termos equidistantes a ele, ó. Então, vai ser 3 mais 11 sobre 2. Ou então, ó, 5 mais 9 sobre 2 também, ok? Algumas questões você vai ter que aplicar essa terceira propriedade para sair delas. Soma dos termos numa progressão aritmética. A soma dos termos de uma PA finita ou limitada é igual ao produto da semissoma dos extremos pelo número de termos. Então, essa fórmula aqui, ok? A gente também vai ter que essa soma também pode ser dada da seguinte forma: Sn é igual a n vezes A1 mais n vezes n menos 1 sobre 2 vezes R, ou se você preferir, Sn menos N vezes A1 é igual a N vezes N menos 1 sobre 2 vezes R. Só que quase ninguém usa essa fórmula. A gente usa mais essa forma aqui, ok? Então, vamos para um exemplo bem fácil. A soma dos 50 termos iniciais da sequência dos inteiros positivos vai ser como, né? Ele quer isso aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais 50. Como é que vai ser essa soma de 50 termos? Vai ser S50, vai ser igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, o A1 é 1, o AN é o próprio 50, vezes N, que são 50 termos, dividido aí por 2. Então, a gente vai ter, isso vai ser igual a 25 vezes 51, que é 1.275. Então, muitas questões elas vão pedir para você calcular a soma e também você vai ter que usar o termo geral da PA. Interpolação de uma progressão aritmética. Interpolar ou inserir k meios aritméticos entre dois extremos A1 e AN significa formar uma PA de n igual a k mais dois termos, onde A1 e AN são os extremos. Então, o que isso quer dizer? Né? Vamos, através de um exemplo, entender isso. Vamos interpolar 5 meios aritméticos entre, na verdade, 4 meios aritméticos entre 3 e 38. Então, eu tenho que o A1 é igual a 3, o AN é igual a 38. Então, o N, né, no caso,
Eu tenho que contar também com o A1 e o AN, então vão ser 4 mais 2 termos, ou seja, 6 termos, e eu tenho que calcular aqui a razão antes de fazer a interpolação, certo? Então, eu vou ter o termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, ok? Colocando aqui o AN, 38, o A1 igual a 3, mais 6 menos 1 vezes a razão, eu vou encontrar que a razão é igual a 7, fazendo as continhas, ok? Então, eu vou interpolar agora esses quatro meios, ó. Então, eu vou colocar aqui 4. É só eu ir somando 7, ok? A cada termo. Então, 3 mais 7, 10, 10 mais 7, 17, 17 mais 7, 24, 24 mais 7, 31. Para você ver se está correto, né? 31 mais 7, 38. Então, as questões que tiverem sobre interpolação, é só você achar a razão e ir somando. Progressão aritmética de segunda ordem. A definição de progressão aritmética utilizada até agora, na verdade, é um caso particular chamado progressão aritmética de primeira ordem, onde a subtração dos termos consecutivos é constante. No caso da PA de segunda ordem, a segunda subtração de termos consecutivos é que será constante. Então, como exemplo, a gente tem aqui 3, 6 e 10, ok? A primeira subtração, ó, 3 menos 1, 2. 6 menos 3, 3. 10 menos 6, 4. Observe que essas diferenças não são constantes, mas os resultados, 2, 3 e 4, eles formam uma PA de razão constante igual a 1. Então, essa daqui que é a PA de segunda ordem. Isso aqui tem caído cada vez mais nos concursos, ok? E a gente tem uma formulinha que a gente vai ver logo em seguida. Bem, eu vou representar, né, A1, A2, A3, A4, AN, APA de segunda ordem. B1, B2, Bn-1, APA de primeira ordem. Então, a formulinha vai ser essa daqui. AN é igual a A1 mais B1 mais Bn menos 1. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes N menos 1. Ok? Então, essa fórmula aqui, eu acho os termos, né? O que eu quiser, na verdade, aqui. O que o problema estiver pedindo, né? Tanto o termo, né, de ordem N da PA de segunda ordem, como o primeiro termo da PA de segunda ordem. Também posso achar o primeiro termo da minha PA de primeira ordem, assim como o termo Bn-1, e também aqui o N-1, né, o número de termos dessa PA, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e façam os exercícios sem ver as resoluções, né, antes de fazer, para que vocês possam aí treinar e depois assistam as questões, né, as soluções das questões pela forma mais rápida e fácil. Então, obrigado por vocês terem assistido essa aula, espero que tenham gostado e vamos continuar os estudos. Até mais, abraços e fiquem com Deus.